a gravação do estudo dessa noite. Bom, agradeço a vocês que já estão presentes conosco aqui, o Leonardo, nosso instrutor, a Cláudia Deusinete, acho que é Leoca, não sei se é o apelido, se é nome, Maraílze, Mozart, Ruth e Vinícius. Que Deus os abençoe. Tá? Eu sou aqueles que estão aí revendo a gravação, né? Eu havia me apresentado antes, mas aqueles que estão vendo a gravação, meu nome é Guilherme Sens, sou médico, sou terapeuta natural, um dos diretores aí do projeto Restauro Integral da Escola de Saúde, que estamos aí também à frente da organização da classe bíblica Escavando a Verdade, do Relacional Restauro Integral, do grupo de oração, tá? O grupo de oração não tem nome, é um grupo de oração do Restauro Integral. Muito obrigado por estar presentes. Nós estamos já aí entrando no terceiro mês hoje, né, do nosso estudo bíblico. Começamos no dia 4 de dezembro os estudos aqui, e agora, no primeiro estudo do mês de fevereiro, hoje vamos estudar sobre a Bíblia propriamente dita. Estamos seguindo uma sequência sobre o santuário, ainda na questão do pátio. Já vimos sobre a origem do mal no mundo, a origem do mal no universo, primeiramente, depois em nosso meio. Já vimos alguma coisa sobre o plano da salvação, sobre o porquê do sofrimento, sobre a atitude do cristão diante do sofrimento. Já vimos a questão da ligação com Deus, do temor ao Senhor. Já falamos um pouquinho sobre arqueologia bíblica. Nós vamos ter 2 estudos sobre arqueologia bíblica. Já vimos o primeiro. Vimos também alguma coisa sobre aí as cerimônias que ocorrem no santuário, o que é o santuário, a importância dele. Vimos um pouquinho sobre as cerimônias que ocorrem no santuário. Na próxima semana nós vamos dar continuidade, né? A cerimônia do santuário foi na semana passada. Na próxima semana nós vamos dar continuidade, falando um pouquinho ainda sobre os ritos do santuário, sobre o sacerdote também. E depois, na outra semana, nós voltamos a estudar um pouquinho agora daí sobre a noção do estudo sobre a Bíblia. Hoje vamos começar estudo sobre a Bíblia. O Leonardo Caçaoca vai estar trazendo isso para nós. Leonardo Caçaoca, eu o conheci, ele é advogado de formação, missionário também. Eu o conheci aqui onde moro e atualmente voltei a trabalhar aqui junto à Escola Missionária do Lifestyle Center Serra do Cipó. Acho que nós congregamos juntos aqui na igreja por uns quase 3 anos, né, Leonardo? E trabalhamos junto por 1 ano e meio, quase 2. Em 2023 eu acabei sendo afastado das atividades, né, encarregado de outras áreas que o Senhor nos colocou, e agora Deus nos deu o privilégio de retornar aqui ao Lifestyle Center Serra do Cipó. Vou deixar também que o Leonardo se apresente. Eu sei que ele está à frente também de uma escola missionária ali em Goiás. Eles recém formaram uma primeira turma ali, né? Um estudo de 30 dias na escola missionária próximo a Goiânia. Se o Leonardo quiser, de repente, apresentar ou comentar mais alguma coisa, fica à vontade, meu irmão. Eu vou convidar a todos, então, a fazermos uma oração inicial, antes de eu passar a palavra para o Leonardo, tá? Mas creio que nessas apresentações aí, mais ou menos está mais ou menos feito assim. Leonardo, para te situar, geralmente nós estamos tendo os nossos estudos mais ou menos com essa participação, 8, 10 pessoas. A maior parte está assistindo elas gravadas, tá? Devido a algumas dificuldades administrativas que eu estava te falando antes, a gente teve um pouquinho de dificuldade para atualizar a lista das gravações, mas elas já estão todas elas atualizadas. Estamos em 147 pessoas, se eu não me engano, no grupo. Já lhe dou a informação mais precisa. A esmagadora maioria dos profissionais liberais e quase todos não adventistas do sétimo dia, tá? Só para estar te situando. 112 pessoas estamos no grupo agora, tá? Da classe bíblica. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma oração enquanto a Jéssica está entrando aí. A Jéssica já chegou. Seja bem-vinda, Jéssica. E aí nós vamos passar a palavra, então, para o instrutor do estudo dessa noite. Vamos orar? Se aquele que quiser, feche os seus olhos e ore comigo. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela tua presença conosco. Louvamos teu nome, porque tu és um Deus fiel e cumpre suas promessas. Se prometesse que onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas em teu nome, tu ali estarias. E nós lhe agradecemos por essa bênção. Pedimos que sejas o nosso instrutor, em especial através do teu filho Leonardo,
e possas abrir o nosso entendimento para aquilo que quer nos ensinar. Ajude-nos a aprender e colocarmos em prática os ensinos que desejas em nossa vida, nos moldando a tua vontade a cada dia. Ao estudarmos a tua palavra, que ao longo da história revelaste como sendo uma forma de conhecer-te, desejamos conhecer a ti. Por favor, ajuda-nos a entender, que nos dá o teu Espírito, que inspirou os santos apóstolos e profetas a escreverem esses estudos, esses escritos, para nos servir de lição. E que hoje nós possamos ter esse mesmo Espírito para nos instruir. Obrigado por tuas bênçãos. Em Cristo Jesus oramos agradecidos. Amém. Pode ser um jargão, meus amigos, mas eu gosto muito de falar nessa hora, tá? Leonardo, a voz é tua, mas com certeza a palavra de Deus. Que Deus abençoe, tá? Te coloquei como coadjuvador, então se por acaso você for compartilhar, não Tá, tô, eu mas se vou quiser compartilhar, apresentar. pode ver. Me coloque nesse Léo K, porque nele que eu tô no computador. Por gentileza, uma boa noite a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim, eu lhe ouço bem. Acredito que já coloquei no Leucar como administrador. Ah, eu devia ter adivinhado que Leucar era você. Sim, eu vou colocar aqui os slides para nós termos uma sequência bem ajustada do estudo. Ok, conseguem ver, né? Sim, vemos os slides. Já Antes foi vimos o então. teu PowerPoint, agora vemos o slide em si, a apresentação. Então, já foi apresentado, eu me chamo Leonardo Cassal Coutinho, eu sou de Goiás, natural aqui da região de Ceres, uma região bem do interior, mais ou menos 200 quilômetros de Goiânia. Minha formação é como advogado e eu trabalho na missão aí já há alguns anos. Tenho estado aqui agora há mais ou menos 7 meses, coordenando um projeto missionário chamado Projeto de Missões. Você pode procurar no YouTube por este nome, terá ali algum conteúdo e também nas redes sociais, no Instagram, vai estar lá o nome, né, e a nossa página, e também terá o contato, que é o meu contato. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse projeto, pode procurar lá. Tá bom? Também, E Leonardo, o teu contato, ele está no grupo, né, no grupo de WhatsApp nosso da classe. Então, se de repente os irmãos desejarem, podem estar procurando por ali. ótimo. Podem também procurar lá. Serão todos bem-vindos aí a, a conhecerem o nosso projeto. Hoje o tema é sobre a Bíblia, a sua história e evidência. Esse é um assunto muito profundo, relevante, para entendermos no momento que nós vivemos da história deste mundo. E antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração novamente. Pelo estudo da palavra já foi orado, mas gostaria de orar novamente também com os irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de podermos estudar a tua palavra. Neste momento, suplicamos que o teu Santo Espírito seja o nosso instrutor, aquele quem falará as palavras que cada coração aqui precisa ouvir nesta noite. Não somos dignos, de nenhum modo dignos e capacitados a cumprirem esta missão tão relevante. Por isso, Senhor, suplicamos que apenas o Senhor se revele a nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós falamos sobre a Bíblia,
esse contexto geral no qual esse livro tão importante foi escrito para nós, Deus ele nos amou de maneira muito profunda. Ele deixou conosco a possibilidade de conhecê-lo de uma forma tão maravilhosa que poderia nos transformar. A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem uma série de pontos essenciais aí para nós entendermos. E esses pontos, eles vão variando desde a sua origem. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 homens, 40 autores, num período entre 1500 e 1600 anos. Então, desde o primeiro, que foi Moisés, até o último, que foi João, passaram-se 1600 anos, mais ou menos. Esse é um período muito grande, pensando na escrita de um livro que hoje nós entendemos como um livro, mas que na realidade tem 66 livros, que foram escritos em 3 línguas: a língua hebraica, o aramaico e o grego. Essas 3 línguas com diferentes temáticas, desde o primeiro livro que foi escrito, que foi o livro de Jó. Muitas pessoas pensam que é o de Gênesis, né? Eu também pensava. E até o último livro, que foi o livro de João, que foi escrito, passaram-se esses 1600 anos em diferentes realidades, em diferentes contextos, de diferentes origens. Cada autor vem trazendo o ponto da sua individualidade. Então, haviam governantes, haviam reis, havia pessoas simples, agricultores, juízes, pessoas de diferentes contextos sociais que trouxeram sobre si esta revelação divina através do Espírito Santo de Deus. Agora, a Bíblia. Então eu falei aqui que o primeiro livro foi o livro de Jó que foi escrito, mas por que que na Bíblia, na organização textual, não aparece primeiro o livro de Jó? Por quê? Porque a Bíblia ela foi organizada, e quando eles pegam o cânon bíblico e vão organizando, eles de uma preferência aí, de uma orientação com certeza divina, que fosse organizada de maneira temática. Então, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, você vai observar uma organização não de origem ou de tempo de escrita, mas sim de temas. E a Bíblia tem 5 temas. Esses 5 temas que a Bíblia tem são eles: história, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Desde o primeiro livro, nesta organização, que é o livro de Gênesis, até o livro de Esther, são livros históricos, livros que apresentam histórias. Ah, mas dentro deles também tem profecia, sim. Mas o que há de determinante em cada livro desse é o fator história. Depois, nós temos 5 livros que são livros poéticos, até mesmo a forma como eles estão ali relatados e descritos, você vai observar que tem muitas diferenças dos livros históricos. E depois nós começamos os, desculpe, os livros dos profetas maiores até os livros dos profetas menores. E aí termina, então, o Antigo Testamento com essas 3 temáticas. Vamos para o Novo Testamento. Começa ali Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Depois nós temos o livro de Atos, que é um livro histórico que vai apresentar a história da igreja primitiva. Depois nós temos de Romanos até Judas os, as cartas ou epístolas, determinadas, né, nomenclaturas aí para esses livros. E o último livro, o livro do Apocalipse, que é um livro predominantemente profético.
Então, nós temos esse contexto geral da Bíblia. É um contexto muito importante para nós entendermos como estudá-la, como de fato é muito precioso. Óbvio que ninguém de nós precisa ser teólogo para poder entender a palavra de Deus. A Bíblia, ela não precisa de doutores para interpretá-la, porque ela é um livro de acesso para todas as pessoas. Quando Deus, na sua infinita sabedoria, organiza esses textos, organiza toda essa revelação, dá a nós, seres humanos, a condição de conhecê-lo de uma maneira muito simples, muito clara e muito direta, que até uma criancinha pode compreender. Mas você pode pensar assim, mas como? Alguém como nós, que muitas vezes lemos e não entendemos tantas coisas. Ah, mas isso daqui é muito difícil de entender. Porque, de fato, antes de qualquer compreensão literária, gramatical, sistemática ou histórica, seja qual for ali o método de estudo, de hermenêutica, de exegese, tudo precisa primeiro passar pela submissão a Deus e o desejo de conhecê-lo e obedecê-lo. Quando nós vamos à palavra de Deus, nós descobrimos evidências claras de sua origem. Há profecias muito, muito, muito contundentes dizendo de sua inspiração. Quando nós olhamos, por exemplo, algo que nós estudamos lá no livro de Daniel, Daniel 7, Daniel 8, Daniel capítulo 2, esses capítulos apresentam para nós a história do mundo a partir de Babilônia. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e ali depois a Europa dividida, e depois o tempo do fim. Claro, sempre somando-se com Apocalipse 13, quando fala sobre também os poderes que haveriam no tempo do fim. Nós podemos crer, nós podemos perceber claramente que estes impérios, eles aconteceram da forma que a Bíblia nos diz, da forma como a Bíblia fala, da forma como ela apresenta. Então a Bíblia profetizou o surgimento, o crescimento e a queda de impérios, claro que tiveram tanta importância aí no tempo em que estiver agindo. Nós também percebemos que há uma profecia ali em Isaías 45, 1 a 3, onde o profeta de Deus, ele descreve que Ciro, quem haveria de conquistar a Babilônia e dar libertação para o povo de Israel. Olha, isso é tão interessante, porque nem havia ainda Ciro nascido. Mas a palavra de Deus já estava dizendo até o nome de quem efetuaria aquela conquista. A palavra de Deus, profeticamente, cumprindo-se e evidenciando a sua inspiração. Depois, nós temos outra profecia aí que após a destruição de Babilônia, ela jamais seria habitada novamente. Você pode, claro, pesquisar isso em Isaías 13, 19 e 20, Jeremias 51 e 37. Tudo o que a Bíblia diz, de fato, acontece, é profeticamente seguro crer no que está escrito. E também outra profecia que confirma a inspiração divina é que o Egito nunca mais teria uma posição de liderança entre as nações. E isso aconteceu. Até hoje nós vemos cada vez mais o Egito desaparecendo-se do cenário mundial. Profecias, a Bíblia nunca falta em suas predições. Calamidades sacudiriam a terra e trariam temor em relação ao fim dos tempos. Lucas 21, 25 e 26. Nunca estivemos tão latentes este ponto aqui descrito
como na época da pandemia. Pelo menos para mim, que não tem tanta idade assim, lembro que foi o evento que mais trouxe medo para as pessoas quanto ao fim dos tempos. E nós estamos vivendo isso. Calamidades, sacudiduras, pontos que estão nos sinalizando que Jesus está voltando, que o fim está às portas. Também, outro ponto é que a degeneração moral e o declínio da espiritualidade nos últimos dias são profecias que confirmam. Mas, além de tudo, de profecias, nós temos um segundo aspecto que comprova a veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, é claro, ela nunca nos dá uma margem fechada para que não tenhamos a possibilidade de duvidar. Deus, a sua infinita bondade, ele dá ao ser humano a capacidade de escolher confiar ou não. E por isso é muito importante o exercício da fé. Então, a palavra de Deus, por mais que nós tenhamos evidências na profecia, evidências na ciência e outras evidências que nós veremos à frente, nós precisamos ter convicção de que a palavra de Deus, para crermos nela, é essencial, é requisito importantíssimo que tenhamos fé. E fé é confiar baseado em evidências e não em demonstrações. Mas vejamos as evidências científicas. Há um texto lá no livro de Jó que diz assim: ele suspende a terra sobre o nada. Ele suspende a terra sobre o nada. Esse fato científico que a ciência comprova hoje é de Jó, o mais antigo livro da Bíblia. Então há tantas teorias, havia, né? Tantas teorias sobre como a Terra funciona, se ela está sob o quê ou sobre o quê, como ela consegue estar assim inamovível, como está aos olhos nus, né? Então, lá em Jó já está relatado que Deus suspende a terra sobre o nada. Outro fato científico muito importante é aquele que está ali por Isaías, capítulo 40, verso 22. No livro de Isaías, capítulo 40, verso 22, diz que ele está assentado sobre o círculo da terra, sobre a redondeza da terra. É outro fato aí que existe tanta contestação dos terraplanistas, né, e os outros questionam esta realidade da Terra ser um círculo, ser um globo, séculos antes de o homem descobrir esse fato científico. Outro ponto é o que Jó traz em Jó 28, verso 25. No livro de Jó 28, verso 25, diz que Deus regulou o peso dos ventos. Vocês estão conseguindo ver os slides? Os slides, sim, o teu áudio está falhando um pouco, mas estamos conseguindo ver sim. Agora sim. Tá. Deu uma falha agora, né, no final. Agora lhe Mas vamos ouvimos bem. tentar voltar aqui. Os ventos. Cientistas saberem disso. Deus disse que o ar tem peso. O ar tem peso. Nele, Jesus, subsistem todas as coisas. A palavra subsiste aqui significa literalmente se mantém juntas ou em coesão.
Esta é a resposta para a inquietante pergunta de físicos nucleares sobre o átomo. O verdadeiro mistério do átomo não é o seu incrível poder, mas por que não se decompõe ou se desintegra? A ciência diz que deveria desintegrar-se, mas não acontece assim. Alguns cientistas se maravilham ante esta força desconcertante, completamente desconhecida para eles, a qual não permite que o átomo se desintegre. A Bíblia diz que esse poder provém do Criador, o próprio Deus. Tem um texto que eu gosto muito do livro Educação, que diz que Deus mantém tudo. Deus realiza todas as coisas. Nele vivemos o que a Bíblia diz. Vivemos, nos movemos e existimos. Tudo depende de Deus. Tudo depende do nosso Criador. Nada existe por si mesmo. Então, essas são algumas evidências e ainda há outras que nós precisamos ver. Estou aqui errando na minha passagem. Agora existem evidências na saúde. Deus, de maneira tão bondosa, tão maravilhosa, nos concedeu evidências na saúde para demonstrar que Ele tem autoridade, que a sua palavra é verdadeira. Ele deu essas evidências na área da saúde. Uma dessas evidências, leis de higiene, está em Deuteronômio 23, 12 e 13. Que o ser humano, ao realizar ali as suas necessidades fisiológicas, que o ser humano cobrisse esses dejetos humanos com terra. Claro, por uma questão complexa e que aqueles que são da área da saúde entendem bem o porquê de tudo isso. Outro ponto na área da saúde é o que está escrito em 1 Coríntios 10, verso 8, a proibição da prostituição. Aqui a palavra prostituição significa todos os tipos de conduta sexual imoral. Muitas doenças seriam evitáveis caso as pessoas tivessem pureza sexual. Muitos problemas emocionais seriam evitáveis caso as pessoas entendessem essas proibições que Deus deu para o seu povo. Provérbios 23, verso 29 a 32, está escrito que nós não deveríamos tomar bebidas alcoólicas. Até mesmo a Organização Mundial da Saúde, ela tem documentos dizendo sobre isso, confirmando estas evidências que a Bíblia nos traz sobre esse ponto de saúde, dizendo que não existe dose, não existe quantidade segura para o álcool. O álcool traz prejuízos significativos para todas as pessoas. Não existe quantidade segura. Há muitos que dizem hoje, né? Mas tomar socialmente não tem problema. A Bíblia não condena o uso social. O vinho faz bem à saúde. O que faz bem à saúde é o resveratrol, que é a proteína da uva, e ela está no suco da uva, e ela está na uva. Não é preciso que nós tomemos o álcool que vem ali no vinho para que tenhamos os benefícios advindos do resveratrol. Então, nós precisamos entender que a Bíblia é muito contundente, muito firme nas suas evidências, e como hoje nós podemos sim perceber que ela é a palavra de Deus. Ela está para nos ajudar. Ela é a verdade que está revelada ao ser humano. Além das evidências de profecias, além das evidências científicas, além das evidências na saúde, nós também temos evidências históricas. Por anos, os céticos disseram que a Bíblia
que a Bíblia não era confiável, porque ela cita a nação hitita em Deuteronômio 7:1, cidades como Nínive, Jonas 1:1 e 2, os versículos, e Sodoma, Gênesis 19, verso 1, que eles negam terem existido. Então havia historiadores que negavam isso, negavam a existência destas cidades, destas nações, porque diziam que não havia nenhum indício, não havia nenhuma comprovação arqueológica. Mas agora a arqueologia moderna confirmou que as três existiram realmente, porque a palavra de Deus se confirma. Outro ponto é que os críticos também disseram que a Bíblia mencionava reis como Belsazar, Sargão, os quais, segundo eles, nunca existiram. Mais uma vez, foi confirmado recentemente que, de fato, eles existiram. Os céticos também disseram que o registro bíblico de Moisés não era confiável porque as escrituras e veículos com rodas que supunham ser inexistentes. Então, eles diziam, né? Não existia isso. Não existiam veículos com rodas, mas hoje nós sabemos que não é assim. Também, ao mesmo tempo, os 39 reis de Israel e de Judá que reinaram durante o reino dividido apareciam somente no registro bíblico. Assim, os críticos acusaram de terem sido fabricadas. Mas então os arqueólogos encontraram registros cuneiformes que mencionavam muitos desses reis, e mais uma vez, a Bíblia foi provada ser precisa. E o que falar da relação do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Há mais ou menos ali 250 profecias no Antigo Testamento sobre o Messias. Como nós podemos comprovar que, de fato, tudo isso se encaixou na vida de um homem que veio a esta terra, nasceu em Belém, nasceria de uma virgem, seria da linhagem de Davi, que Herodes tentaria matá-lo, que seria traído por um amigo, que seria vendido por 30 moedas de prata, que seria crucificado? São detalhes proféticos que comprovam de forma clara a sua origem divina. Se nós fôssemos tentar cruzar todos estes dados, todas estas profecias, de uma forma que cumprisse em um homem, isso seria bilhões, trilhões, quadrilhões de vezes de impossibilidades de serem realmente aplicáveis. E nós sabemos, Miqueias vai falar que Jesus nasceria em Belém, Isaías 7 vai falar que seria de uma virgem, Jeremias 23 vai dizer que seria da linhagem de Davi, Jeremias 31 que seria tentado ser morto, né? Ali ainda quando criança. Em Salmos 41 fala que ele seria traído, Zacarias que seria vendido por 30 moedas de prata, e Zacarias também vai dizer que seria crucificado, e de fato, Mateus, Apocalipse, Mateus, João, esses textos que estão aí na sua tela vão comprovar que Jesus cumpriu exatamente a profecia. Outras profecias também, que seria lançado sorte sobre suas roupas, Salmo 22:18, Mateus 27:35 comprova, não quebraria seus ossos, Salmos e Êxodo vai dizer isso, e João confirma que ele seria enterrado no túmulo de um rico. Até esse detalhe, a palavra de Deus finalizava e profetizava. Isaías 53:9. E Mateus 27:57 a 50 comprova este fato. Ano, dia e hora de sua morte. Daniel 9, Êxodo 12, Mateus 27 comprova. E ele seria ressuscitado ao terceiro dia. Oséias 6:2, Atos 10. Então aqui estão 12 profecias messiânicas das 250, mais ou menos, que falam sobre a vinda, a primeira vinda do Messias. E quais para nós são algumas vantagens de crer?
na palavra de Deus? Será que existem vantagens para nós crermos na palavra de Deus? Eu não tenho dúvidas disso. Lá em Salmos 119, Salmos 119, verso 100. Alguém poderia ler esse texto para nós? Nós não iremos ler todos os textos, mas eu queria que alguém lesse para nós aí. Abra o seu microfone, leia para nós, Salmos 119, 100. Está habilitado para vocês abrirem o microfone se quiserem. Qualquer coisa eu leio aqui. Pode ler, irmão. Alguém tentou habilitar o microfone e não conseguiu, antes não estava permitido, agora já está habilitado. Pode ler o verso 98 e depois o verso 100 do Salmo 119. Ok. Salmo Pode ler, 119, Guilherme. verso 98. Diz assim: Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Sou mais prudente que os idosos porque guardo os teus preceitos. Muito bem. Eu gosto muito da palavra de Deus nesse aspecto. Existem pesquisas científicas dizendo que aqueles que creem em Deus, que estudam a palavra de Deus, desenvolvem o QI, que é o coeficiente intelectual do ser humano. Então, realmente, a nossa sabedoria aumenta, abstrair o conhecimento que vem de Deus é aumentado. Aqueles que creem na palavra de Deus têm até mesmo a sua massa cinzenta, o seu cérebro mais espesso, mais desenvolvido, principalmente nessa região que é o córtex pré-frontal. Nós temos muitas vantagens por guardar os mandamentos, por crer na palavra de Deus. E quando nós descobrimos pela palavra que Deus criou a terra, todos os organismos vivos em 6 dias literais, de 24 horas, que o mundo foi destruído por um dilúvio mundial. Nós entendemos pela palavra de Deus que os diferentes idiomas que existem hoje na Terra começaram ali na Torre de Babel. Muitos questionamentos e muitas coisas que a ciência aí contesta a falsa ciência, né? Porque a verdadeira ciência entende que existe uma mente inteligente por detrás de tudo, e existe um criador que arquitetou todos os organismos, que existe harmonia, que existe sim propósito na criação. Quando nós pensamos nas ideias que o evolucionismo nos traz, de que nós viemos de uma célula lá na origem, que essa célula foi se transformando até ser seres, e depois esses seres foram se evoluindo até se tornar o ser humano, nós destituímos o ser humano de valor e de propósito. Quando nós pensamos numa criação que vem das mãos de um Criador que ama, que planeja, um Criador que cria com propósito. E qual foi o propósito que o ser humano foi criado? Para qual propósito o ser humano foi criado? O ser humano foi criado para representar a glória do Criador, para ser perante o mundo e o universo uma representação de semelhança com Deus, para que amasse como Deus ama, para que revelasse as virtudes de Deus. Mas nós sabemos que o mundo entrou em declínio pela queda. Eu gosto muito do que o livro História da Redenção nos diz. Houve um declínio, houve um decair, mas Deus interveio. A esperança, a alguém que veio e interveio para que nos pudesse salvar. O próprio Cristo, o Criador, se faz homem, anda entre nós, toma a nossa natureza com as nossas fragilidades e nos dá um exemplo de que é possível
viver na presença de Deus, mesmo num mundo tão caótico e tão pecaminoso como é o nosso. E nós estamos vendo que a Bíblia, ela dá para nós respostas simples da vida. Respostas simples da nossa vida são encontradas na palavra de Deus. Essas respostas, elas estão no centro de todas as vidas humanas, de todos aqueles que passam pela terra, que é de onde eu vim, de onde eu vim. Deus nos criou, Deus nos criou à sua imagem. Não surgimos acidentalmente como gotas anônimas de um caldo primitivo, não. Nós somos filhos e filhas de Deus, o poderoso Rei do Universo. Somos tão preciosos para Deus. Você pode ler em Isaías 13, verso 12, em Gálatas 3, verso 26. Eu gosto muito de um texto que está lá em Jeremias 31, verso 3. É o meu verso preferido, onde Deus fala assim: com eterno amor eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. E bem no início do verso ele ainda fala: de longe se me deixou ouvir o Senhor, dizendo: com eterno amor eu te amei. Às vezes, muitas vezes, né? Não vou falar nem às vezes, o inimigo de Deus coloca sobre o nosso coração o peso da culpa, do pecado, e faz com que nós pensamos que não temos valor, que não temos propósito. Mas a palavra de Deus em toda a Bíblia, nesse livro sagrado maravilhoso, nós encontramos um Deus que sim é justo, um Deus que sim é muito firme nos seus princípios, um Deus que é inegociável naquilo que é correto, porque a verdade não pode ser comprada nem vendida, porque a verdade é o princípio do seu governo. Mas ao mesmo tempo percebo um Deus que nos ama, que é bondoso, que odeia o pecado tanto quanto a morte, mas que ama o pecador com laços mais fortes do que a morte. Isso nos dá certeza de que podemos confiar nele, de que a nossa origem vem do coração de um pai que ama, e por isso nós temos um propósito para estar aqui. O objetivo da nossa vida aqui deve ser descobrir as maravilhosas respostas da Bíblia aos maiores desafios da vida e aceitar a oferta de Jesus de nos restaurar à sua imagem. Por isso nós estamos aqui, um período de prova para nos preparar para a eternidade, porque nós não fomos criados para este mundo aqui. Este mundo é cruel, sim. Este mundo tem doenças, sim. Esse mundo tem dor, tem pranto, tem luto, tem tudo isso. Mas nós estamos aqui porque desejamos, nesta luta que é sinalizada na Bíblia de grande conflito, nós estamos aqui para vencer no sangue do Cordeiro, pelo poder de Deus. E, obviamente, surge então a terceira pergunta de existência humana: o que que o futuro reserva para mim? De onde eu vim, por que estou aqui e para onde eu vou? Nós não temos que adivinhar o futuro. Jesus logo virá para conduzir o seu povo para o fabuloso lar que ele tem nos preparado no céu. Ali viveremos com ele para sempre, 1000 anos lá no céu e depois a eternidade aqui na terra renovada, desfrutando da alegria infinita e da suprema felicidade. Não há melhor promessa do que esta. Satanás não te oferece nada. Muitas vezes nós estamos aí aceitando os convites do inimigo, aceitando os convites do inimigo para cairmos em suas tentações, mas quais foram, de fato, as promessas que ele nos fez que foram validadas no seu cumprimento? Nenhuma.
Porque tudo que o inimigo oferece ao ser humano, ele não cumpre nada. É engano, ilusão. Mas Jesus Cristo, nosso Salvador, ele deu para cada um de nós uma promessa de vida eterna. Uma promessa de que aqui nesta terra tudo é passageiro, que nós estamos aqui para nos preparar, porque se perdermos o céu, perdemos tudo. Porque se nós não formos para o céu, não adiantou nada viver. Isso é muito importante para a nossa reflexão. E a última evidência que eu gostaria de trazer para os irmãos nesta noite é a evidência na transformação de vidas. Para mim, todas as anteriores poderiam não existir. Esta apenas é válida o suficiente para crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. 2 Coríntios 5, verso 17 diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quantas histórias de transformação nós já ouvimos, e quem sabe é a nossa própria. Nós fomos transformados por Jesus. Nós fomos resgatados lá do mundo das trevas, lá de ilusões desse mundo, para conhecermos a verdade como ela é em Jesus Cristo. Nada pode se comparar ao valor que vem de Jesus para o ser humano, de transformar. Não é um melhoramento da nossa natureza, não é um crescimento ou uma evolução, é morte e novo nascimento. Deus transforma. Muitas vezes nós estamos assim desiludidos aí, lutando contra defeitos de caráter, pensando: ah, Senhor, isso daqui eu nunca vou vencer, eu nunca vou vencer. Olhe para Cristo. Paulo só encontrou solução para a sua vida quando ele entendeu o que era a justificação pela fé. Quem era Jesus? O que Jesus poderia oferecer a ele para que ele então pudesse cumprir a missão que ele tinha. Muitas vezes nós andamos por essa terra cheios de, muitas vezes, desilusões mesmo. Acho que essa é a palavra mais adequada. Pensando que não tem jeito para mim, não tem jeito para as outras pessoas, não tem como ser transformados. E Deus, nesta noite, eu gostaria de deixar esta mensagem do céu. A mensagem de que nós somos filhos muito amados de Deus, que temos o privilégio de sermos participantes da natureza divina, que a Bíblia está disponível para ser estudada, além de suas evidências científicas, históricas, de saúde, evidências proféticas, mas ela está como a palavra de Deus que tem capacidade de transformar a nossa vida, de nos ajudar a ser novos, de mudar os relacionamentos, de mudar a nossa forma de agir com as pessoas, de mudar aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós comemos. Nesse grupo que nós estamos participando, há pessoas profissionais da saúde. E Deus tem me colocado cada vez mais para estudar, entender e me aprofundar em temas relacionados à saúde. E quando eu olho para o meu corpo e olho para o funcionamento desde o micro, de metabolismo, de sistemas que se intercalam, como não dizer que de forma tão assombrosa o Senhor nos criou? Como não reconhecer que somos tão dependentes de Deus, porque desde uma célula até um sistema, até um órgão, até o que quer que seja, como tudo trabalha de uma forma tão harmônica para a preservação da vida. O quanto Deus nos ama, o quanto nós temos provas do seu amor. Nós não temos o porquê
para descrer de Deus, para sermos incrédulos, para sermos desconfiados de Deus, para não amarmos a Deus, para não sermos agradecidos por tudo que Ele tem feito por nós. Quantas provas na sua vida você tem da mão de Deus, do cuidado de Deus, daquilo que Ele tem feito por você? Eu poderia ficar aqui a noite inteira descrevendo o que Deus tem feito por mim, mesmo não merecendo nada. O quanto a sua graça é abundante e está disponível para nós. Que Deus nos abençoe. Creia, confie nesse Deus. Ele deseja nos fazer novos. Ele deseja, como ele fez com aquela mulher samaritana que estava sedenta de uma água da vida, Jesus veio e concedeu a água da vida. Para Nicodemos, que sabia tanto da palavra de Deus de forma formal, muitas vezes nós estamos conhecendo tanto, né? Tem pessoas que estão há 50 anos crendo, 60 anos crendo, mas talvez ainda não tiveram um relacionamento tão íntimo com Deus que causasse a transformação de um novo nascimento. Deus deseja nos transformar por completo. A palavra de Deus precisa ser viva e eficaz, porque senão será apenas mais um livro que tenha tantas informações, tantas coisas, mas que na verdade não transforma vidas. Então, não deixe que a palavra de Deus seja apenas um livro a mais. Faça dela, da Bíblia, o primeiro livro da sua vida. O livro de cabeceira, o deleite. Que ao invés de nós gastarmos tempos aí com as mídias, que nós tenhamos prazer em meditar na palavra de Deus. Que ao invés de ficar desperdiçando o tempo com coisas tão banais e que talvez sejam até importantes, mas que não são essenciais. Foque no estudo da palavra. Deus tem ricas bênçãos de sabedoria, entendimento e graça para dar a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém, A gente, amém. a gente faz uma oração. É muito bom, irmão, muito conveniente. E até depois, se você tiver oportunidade, não sei, disponibilidade, posso abrir para perguntas aqui também. Ótimo. Vamos orar então e depois abrimos para perguntas e comentários. Ok. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque de forma tão maravilhosa nos entregastes a tua palavra. Sim. Esta palavra que de forma tão maravilhosa foi preservada até nós hoje no tempo do fim. Nós temos evidências proféticas, evidências científicas, evidências históricas, evidências na saúde, evidências, Senhor, de diversas formas. Mas a nossa maior evidência é que esta palavra encontrou o nosso coração tão cheio de pecados e o transformou pela tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nos amas tanto que entregastes o teu Filho amado para morrer em nosso lugar. Obrigado porque através da tua palavra, que mesmo sem ver tudo que ali está escrito, nós cremos, porque temos evidências o suficientes de que tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa a transgressão e que salva para dar a certeza de uma vida eterna. Por favor, Pai, que cada pessoa que está aqui neste grupo, nesta hora, e aqueles que verão esta mensagem futuramente, possam encontrar em Ti um Salvador pessoal e na Sua palavra a base segura da verdade absoluta e eterna, na qual nós confiamos de todo o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes talvez descremos de Ti, não confiamos tanto,
porque não fizemos a entrega, muitas vezes até aqui, completa. Nos ajude neste momento a nos rendermos inteiramente ao Senhor. Que a tua graça repouse sobre nós e sobre as nossas famílias. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Não sei se algum das pessoas presentes que tem interesse em fazer algum comentário ou mesmo alguma pergunta, pode tentar abrir o microfone, está permitido, tá? Se está habilitado a opção. Há alguma pergunta a ser feita? Aproveitar aí a presença. Opa, Rosélia abriu o microfone. Quer falar alguma coisa, Rosélia? Oi, boa noite. Gostaria de agradecer muito pelas palavras maravilhosas. Hoje pela tarde eu estava orando a Deus e pedia que Deus colocasse em meu coração vontade de estudar a palavra com mais entusiasmo, que fizesse realmente a diferença. Porque conforme o tempo foi passando, a tendência é as coisas ficar mais mecânicas, sabe? Então eu estava me sentindo assim muito superficial nos estudos e nessa noite Deus colocou alegria em meu coração e muito mais amor também por Jesus, que nos dá esse privilégio de nos tornar novas criaturas pelo poder da palavra do Senhor. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ouvir essa mensagem e também de encontrar em Jesus alegria e esperança. Amém. Deus seja louvado. Mais alguém deseja compartilhar alguma coisa conosco, algum comentário, fazer alguma pergunta, aproveitando aí a presença do Leonardo conosco? Boa noite, eu sou o Vinícius. Acho que também quero agradecer também, Leonardo, Guilherme, né, por uma ótima essa apresentação, aprender bastante coisa e acho que deixar mais um comentário, né, que eu acho que para mim também começou com a última, né, que na verdade é a primeira evidência, né, essa questão mesmo, acho que da fé, né, acho que a Bíblia ensina muito isso para aqueles assim que também não acreditam, não creem, né? Para começar, porque a fé é o início nesse caminho para se libertar, né? A pessoa precisa para aprender isso também, né? Como citou, né, de Paulo, que é justificar-se pela fé, né? E eu acho que assim, nossos estudos na vida, profissão, né? Das vezes que guia a gente aprende muito, né, na parte da ciência, que seria a dúvida, né? Acha que é a dúvida que guia, né? A gente aprende muito, a gente tem que ser cético. Mas é pelo contrário, né? A dúvida acho que deixa a gente cada vez mais perdido. Tem que ter um ponto, né, de partida. Se a pessoa não perceber que esse ponto fica muito perdida, né? Não consegue encontrar nada. Totalmente o contrário, né? O mundo está bem invertido nesse ponto, né? E é uma grande bênção ter participado. Em gratidão também, amém. Seja louvado. Comentar alguma coisa, Deus Leonardo? seja, Deus seja louvado. De fato, é importante ter uma base segura, né? Às vezes as pessoas, não, eu preciso desconfiar de tudo, questionar tudo. Não, Deus vai dando evidências para nós irmos construindo certezas. Então a palavra de Deus nos dá certezas. Certezas de que Ele está conosco, mesmo que quando não vemos, certeza de que Ele voltará, mesmo se as coisas, né, desandarem, certeza da eternidade. Então, a Bíblia nos dá muitas certezas, e eu acredito que é nelas que nós precisamos nos basear para termos esperança e continuarmos com alegria e com esperança mesmo da eternidade. Seja louvado mesmo. Nós mencionamos, fizemos um estudo no dia 16 de janeiro agora, e também aqueles que porventura não puderam estar presentes podem estar buscando aí nas reuniões gravadas, justamente sobre fé. Né? Estudamos sobre fé, botamos ali fé e fideísmo, né? Então entendendo que a fé ela é baseada em evidências, por exemplo, as evidências que o Leonardo nos trouxe hoje. Né? Então,
São evidências além da contestação? Nem no pensamento humano e nem no divino existem evidências além de contestação. Tanto é que há pessoas que contestam. Nós entendemos que o pecado entrou no mundo pela dúvida, ele sai pela fé. Então é importante nós entendermos o papel da dúvida e entendermos o papel da fé. Não é a dúvida que nos salvará. É aquela certeza daquilo que se espera, é a evidência daquilo que não se vê. É a fé. Que nos conduza realmente cada vez mais próximos aí do entendimento dele. Há mais alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta, algum comentário? Podem, por favor, aproveitar, abrir o microfone. Fiquem à vontade, meus amigos. Estamos com 13 pessoas ao vivo. Creio que foi bastante elucidativa e clara a apresentação do Leonardo. Os nossos amigos estão um quanto tímidos ou estão todos com muita certeza, Leonardo? Dúvidas não apareceram. Não fique tímido, meu amigo. Se você, ou amiga, se desejar, pode abrir o microfone para comentar. Então, caso não haja, então acho que nós finalizamos. Opa, Mozart, abriu o microfone, Mozart. Pode falar se quiser, meu amigo. Muito bacana a explanação do Leonardo sobre toda essa trajetória. Eu também entendo que entender o projeto divino é entender o sentido da vida. E só tem alguns pensamentos, assim, com relação quando a gente afirma essa questão de sermos filhos de Deus, né? Eu fiz alguns estudos a respeito disso e, e concluí, assim, que nós não somos filhos de Deus, e sim filhos do homem. E a partir do momento que a gente aceita Cristo, aceita Jesus como nosso Salvador, então passamos a ser adotados como filhos. Uhum. Eu não sei se é isso por aí, mais ou menos, se o Leonardo pudesse nos dar um esclarecimento melhor, talvez, De fato. porque quando a gente frisa essa questão de que todo mundo, às vezes a gente tem essa máxima, né? Todo mundo é filho de Deus. Não, eu não estou entendendo assim. Eu Sim, acho que claro. nem todo mundo é filho de Deus, e sim aquele que Ah, passa a aceitar Cristo, né? Nós fomos sim, feito imagem lá atrás, né? Adão, né? sim, sem dúvidas. Então não sei se Eu afirmo com tô convicção isso confuso. aqui, porque nós estamos entre pessoas que estão buscando ser, né? Então, nesse aspecto, sim, é o que eu afirmo. Mas, claro, Ah, aqueles tá. que não aceitam a graça de Cristo não pertencem ao reino, né? Ah, E não são entendi, filhos de Deus, obviamente, porque entendi. senão vamos para uma doutrina evangélica e que não é bíblica, né? Então, de fato, Entendi, existem entendi. os filhos de Deus, existem os filhos do diabo, existem os filhos do homem, né? Então é nesse sentido, sim, mas uma boa reflexão aí. Eu quero dizer sempre no aspecto de que aqueles que creem, que estão buscando, que buscam a Deus, de fato Tá sejam certo, filhos de Deus, tá? tá certo. Não, não, vamos esclarecer, porque às vezes a gente tem essa máxima, né, Leonardo? Somos todos filhos de No Deus, né? E final não vai é dar tudo verdade isso. certo, todo mundo no final, É, né? é, Não, não é assim. É por isso que não eu é bem falei assim, né? e eu gosto de Uhum. sempre esclarecer. É um Deus de amor, de bondade, mas é um Deus que tem justos princípios, que é um Deus que opera juízo, um Deus que é firme e negociável naquilo que é verdade, né? Sempre nesse sentido. Não, Mas tá certo, obrigado. beleza, bacana. Bem joia essa trajetória, essa linha do tempo que tu traçasse aí, foi muito edificante. A gente certamente conseguiu absorver alguns conhecimentos
a mais aí no projeto divino, né? Que é um projeto, né? Fiquei bem Sim, feliz sim. em receber essa palavra hoje. Obrigado, Amém. viu, Leonardo? Deus seja louvado, irmão. Deus seja louvado. Obrigado, Mozart. Mais alguém tem alguma colocação? Não havendo, nós agradecemos aos que participaram, né? Rosélio, Vinícius, Moures, que participaram com a sua contribuição, cada um que estão presentes, alguns que infelizmente saíram, tá? Os que aqui estão, os que verão novamente. Opa, caiu um lenço do meu lado. Aqueles que verão a gravação desse vídeo, desse estudo, e nossos estudos seguem, né? Eles não se limitam apenas à terça-feira à noite, ou quando você for assistir essa gravação. Nós devemos continuar estudando a palavra do Senhor e buscando a Ele constantemente, a cada momento, inclusive, como o Leonardo colocou hoje, né? Se a cada tempo livre que nós tivermos um pouquinho, nós pudermos aí estreitarmos laços com o Senhor, certamente isso será muito, muito bom, muito produtivo. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Vamos então fazer mais uma oração. Aqueles que quiserem e puderem, vamos fechar nossos olhos e buscar o Senhor. Ó Santo Pai, amado Deus e Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nos deste de poder estudar a Tua palavra e te conhecer uma vez mais nesse dia. Gostaríamos de pedir que continue conosco, que continue a abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para não apenas aprender, mas para colocar em prática teus ensinamentos. Eu pedir que seja com cada um dos teus filhos, em especial os que estudam a Bíblia aqui conosco, e cada um dos teus filhos que estudam a tua palavra ao redor do mundo. Que cada um de nós possamos vir a crescer mais em graça e conhecimento de ti, e prática da tua vontade, num relacionamento estreito contigo, num caminho de salvação, sermos justificados, perdoados em Cristo, santificados pela atuação do Santo Espírito em nossa vida, pela nossa entrega cada vez maior a Ele, a caminho ao Pai da glorificação quando Ele vier. Nos méritos do Senhor Jesus nós oramos, agradecidos e entregues a Ti. Amém, amém. Ok, meus amigos. Muito bom, então, Amém. estarmos juntos mais uma vez. Tá? Bom aí podermos estar aprendendo juntos, né? Dessa vez aqui com o Leonardo, que nos trouxe esse conhecimento sobre a Bíblia, sobre o que é a Bíblia, a parte histórica e as suas evidências. Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo estudo, na terça que vem. E vamos estar interagindo aí no grupo, tá? Aqueles que tiverem algum motivo de oração, podem também já estar sendo registrados lá no grupo, para que todos possam estar orando também. Deus os abençoe, uma boa noite, um bom descanso a todos. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau. Obrigado, Leonardo, mais uma vez.